Fala rapaziada querida, quem está falando com vocês aqui é o professor Carlos, para a nossa primeira videoaula de história do ano de 2021, em plena pandemia que ainda está continuando, mas nós não vamos perder o foco. Por isso, hoje a nossa aula dedicadíssima, muito especial, ofereço àqueles alunos que estão conosco, abraçando a causa, persistindo e acreditando que dentro em breve voltaremos às aulas presenciais. Vamos à vinheta. Muito bem, gurizada, então, a nossa aula hoje, ela é uma aula dedicada às bases históricas, porque quando a gente começa os primeiros estudos, a gente nunca sai, nunca larga fincado, como diria o gaúcho, no sentido de já sair decorando nomes, datas. A história não é isso, a história é muito mais, ela é entendimento. Então existe dentro da aula da história o que nós chamamos de introdução aos estudos históricos. O primeiro, então, que será visto serão as ciências auxiliares. O que é isso? As ciências auxiliares, para a gente tentar resumir para vocês, ela consiste no seguinte: digamos que esteja sendo feita uma escavação na escola, um prédio, e nessa escavação se encontre um osso de dinossauro grande, enorme. Os alunos vão olhar aquele osso e vão dizer: puxa, vamos levá-lo para o professor Carlos, porque o professor Carlos é o nosso professor de história, ele entende de tudo. Mentira, eu tenho muita coisa que eu realmente não sei. Eu vou pegar aquele osso e vou dizer: olha, eu não sei que bicho é esse, eu não sei que animal é esse. Então nós vamos ter que levar a um especialista, alguém que trabalhe dentro da área da história exclusivamente com ossos de dinossauros. Seria um paleontólogo. Quando encontrarmos, por exemplo, uma moeda antiga pra caramba, que ninguém consegue descrever a data ou a época, nós vamos levar essa moeda a um especialista em moedas, que é um numismata. O camarada vai pegar a moeda, vai olhar e vai dizer: olha, isso aqui é do século II antes de Cristo, depois de Cristo. Ele vai te dar os detalhes. Para a gente tentar resumir da melhor maneira possível, vamos pensar o seguinte: tu tens um problema médico e tu vais até um posto de saúde. Lá no posto de saúde, o enfermeiro ou atendente ou médico plantonista, ele não vai conseguir identificar o que tu tens. O que é que ele vai fazer? Ele vai te mandar para um especialista, um traumatologista, um cardiologista, algum especialista na área. Então a história também tem isso. A história não é só ficar na sala de aula decorando nomes e lendo livros didáticos. Ela tem um campo muito maior, ela tem um campo bem mais abrangente do que se imagina. Dentro dessas ciências auxiliares, nós vamos destacar duas, na verdade. A primeira que eu já citei, que é a paleontologia. O que a paleontologia estuda? Ela estuda os fósseis. O que são fósseis? Fósseis é tudo aquilo que surgiu no universo antes do surgimento do homem. Ossos, madeiras, pedras. Quando surge o homem e ele começa a fabricar os primeiros utensílios e as primeiras ferramentas, aí sim, o machado, a flecha, a moeda, objetos feitos pelo homem, nós vamos chamar esse estudo de arqueologia. Junto no material de vocês está indo uma pequena relação com aquelas ciências históricas
consideradas mais importantes. Tem várias. A espeleologia, que estuda as cavernas, tu tens a heráldica, que estuda os brasões, tu tens a sociologia, a geografia, todas essas são ciências auxiliares da história. Saindo desse campo, nós vamos trabalhar a questão dos séculos. Um século, ele equivale a 100 anos. 100 anos equivale a um século e vice-versa. Como o nosso calendário ele é cristão e ele conta o nascimento de Cristo, então nós temos o século I, ele vai começar a contar no primeiro ano do nascimento de Cristo e ele vai até o 100. Chegou no 100, completou, terminou o século, vai começar o século II, a partir do 101, que vai até o 200. O século III, ele vai do 201 até o 300, e assim por diante. Vamos cuidar, quando a gente faz uma análise da questão dos séculos, que os acontecimentos eles também ocorreram antes do nascimento de Cristo. Então tu pode ter a construção das pirâmides do Egito em séculos ou épocas feitas antes do nascimento de Cristo. E se tu quiser te localizar em termos de data ou ano, tu pode pegar como seguinte exemplo. Nós estamos agora no século 21. Quando é que começou o século 21? Ele começou em 2001 e ele vai até o ano 2100. Aí eu quero saber que século está o ano de 840. Então, tu tens do 801 até o 900, que seria o século 9. O 840 ele está dentro desse século. Então, ele te indica que o ano de 840 ele pertence ao século 9. Dito isso, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam para mim uma revisão nos números romanos, que será o nosso próximo assunto. Nós vamos começar a trabalhar na próxima aula a pré-história, e junto com a pré-história eu vou fazer um breve relato sobre os números romanos, algumas curiosidades, algumas coisas sobre os números romanos, certo? Foi um privilégio e uma satisfação ter estado com vocês. Grande abraço.